Doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, pessoas, tudo jóia? Boa tarde, prazer sempre falar com o doutor, viu? Precisar, estou sempre à disposição para te ajudar. Você tem um amigo aqui, tá bom? Obrigado, prazer é todo meu. Saúde, tá tudo bem, né? Jóia, graças a Legal. Deus. Cuida do físico e do mental, hein? Não deixa o Instagram te deixar doente, não. O Instagram, redes sociais no geral, tá deixando todo mundo ansioso, depressivo. Não, a gente não pode se comparar a ninguém, não. Esse mundo de Instagram que só é feliz, que só viaja, que só dá certo, até parece que é o mundo real, né, doutor? Agora eu acho engraçado o mundo dos leilões. Agora apareceu um monte de curso de, né, o pessoal, ó, você faz o curso comigo que você vai ganhar milhões, ficar milionário, jornada. Outro dia eu vi, como que foi? Jornada dos milionários, jornada milionária. Cada balela, né, doutor? Deus do céu, né? Sempre assim, né? Cada vez tem uma É, onda. é uma onda. Agora é leilão. Eles vão ensinar você a ficar milionário com leilão. Se fosse assim, nós ia todo mundo largar tudo, vamos fazer só leilão, né? Você compra o imóvel e ganha 5 milhões, compra por 100 mil. Ai, doutor, viu? Conta comigo, estou à disposição, viu? Ah, não, agradeço. Doutor, eu vi aqui os documentos, eu separei, eu tenho aquela mania, né? Não tem jeito de imprimir, fazer, passar, né? Cola no dedo, né? Entendi. Aqui. Mas está separadinho. Mas, doutor, fica à vontade. Pode falar que a documentação está aqui, já olhei, mas eu quero saber do doutor aqui para poder ajudar e poder como fazer essa conexão. Não, bem, já tem um tempo que eu acompanho o canal do professor, já tive algumas situações, alguns que procuraram no começo do ano, dessa parte de imobiliário, uma coisa ou outra, tipo campeão e tal, e não é muito a minha praia, não é a minha especialidade, né? Então comecei a pesquisar, já tenho acompanhado o seu canal, e aí me apareceu esse cliente agora com essa situação, né? Ele comprou, bom, como eu coloquei no relatório, né? Eram dois lotes, mas o cliente não soube me explicar muito bem como que está isso em termos de escritura, de matrícula, mas me parece que era um imóvel só, né, uma fazenda, e essa fazenda tem sido dividida em lotes menores. Ainda não consegui verificar Pelo que eu estou matrícula entendendo do aqui, imóvel. é uma área maior, inclusive é transcrição, né? Porque a matrícula é após 76. Quando a documentação é antiga, é transcrição, mas é a mesma coisa. E essa área maior é uma fazenda, né? Só que eu acho que não é uma transcrição, acho que são duas, não é isso? Exatamente. Aí esse casal que entrou com a ação, eles detinham dois lotes, né? Ah, tá. E aí eles negociaram um lote diretamente quer dizer, diretamente com o meu cliente não, né? Negociaram com o meu cliente, mas colocaram o nome do filho dele, o Guilherme, e o outro lote eles negociaram com essa terceira pessoa, que é Elisângela. Eles fizeram uma permuta em um imóvel residencial, isso em 2018. Então, o meu cliente comprou um lote, né, e aí na negociação colocou o nome do filho dele, o Guilherme, e esse segundo lote foi negociado com a Elisângela, foi feita uma permuta num imóvel residencial escriturado no nome dela. No mesmo ato, na mesma oportunidade, o meu cliente negociou com a Elisângela o lote dela. Tá. Não tinha nada construído, eram só os lotes. E aí meu cliente negociou com ela, já comprou, e aí então ele construiu, edificou lá no lote, onde eram os dois lotes, né, como era um do lado do outro, ele, entre aspas, transformou em uma única chácara. Então construiu, edificou, tal, colocou área de lazer, desenvolveu um pomar ali, cultivando algumas coisas, tudo mais, investiu na infraestrutura do imóvel. Em 2022, o
os autores da ação começaram a questionar o meu cliente a respeito dessa residência que tinha sido permutada com a Elisângela, quando queriam desfazer o negócio e tudo mais, porque essa casa tinha algumas pendências, que eles não estavam conseguindo transferir escritura, e parece que tinha, ela não estava livre, desimpedida, não estava desembaraçada, né? E aí meu cliente falou para ele, olha, mas vocês venderam esse lote para ela, né? Eu não tenho nada a ver com a casa. Eu adquiri de vocês um outro lote. Esse lote em questão ali eu adquiri dela, né? Então vocês têm que ver com ela essa situação. Eu não consegui acessar o processo ainda, porque é um sistema diferente. Esse processo é no TJ de Goiás. Eu acabei de chegar aqui em Goiânia, eu morava no Mato Grosso do Sul, então eu estava habituado, não estou habituado com o sistema. Ele é chatinho, é chatinho. O sistema de Goiás, né, e o sistema de Tocantins é chato, viu, doutor? É chatinho. Até consegui acessar, mas não consegui abrir o processo. Eu vi os andamentos, mas não consegui acessar, eu estou apoiando um pouco nisso. Para completar, ainda fiquei sem internet hoje, o dia todo. Mas aí, então, eu não sei exatamente o que ele pediu nessa ação, mas vi lá que você está de uma ação de integração de posse, né? Então, possivelmente ele deve estar pedindo a anulação do negócio, né? Para algum tipo de vício, alguma coisa, descumprimento. Né? E o cliente, doutor, ele já foi citado, né? Ele foi citado, né? Foi citado na última quinta-feira. Vai fazer uma semana que ele... E já foi feita a juntada da citação? Já está contando o prazo? Então, eu não consegui abrir o processo, né? Mas a última movimentação que tem é da expedição da citação. Acredito que ainda não tenha sido juntado. Tá. Mas é processo judicial. O prazo ele passa a contar, mesmo assim, a partir da juntada dos autos? Da juntada dos autos. Quando juntar nos autos e publicar a juntada do mandado, começa a contar o prazo do dia seguinte. Pelo prazo que o doutor está falando, não deve estar contando ainda não. Ele demora um pouquinho, né? Sempre demora. E aí no estado aí, Goiás, normalmente é uns de 3 a 5 dias para aparecer e para publicar. No mínimo, né? Às vezes é mais. Então não deve estar contando não. Agora, doutor, o que o doutor tem que fazer, hein? É claro que além da contestação, dentro do prazo, o que o doutor vai ter que fazer? E aí eu quero trazer uma dica muito legal, que é a chance que a gente tem. É a linha correta. O doutor, quanto tempo ele tem de posse lá, doutor? Então, ele está lá desde 2018, que foi desde quando foi negociado, né? Vai fazer 6 anos. 6 anos. Quer deixar 6 anos, tem pouco mais de 6 anos. O imóvel, ele é superior a 250 metros quadrados? Agora eu não me recordo o tamanho da área. Não me recordo agora o tamanho. E doutor, o doutor sabe dizer, é um cliente que tem posse, será que ele tem outros imóveis no nome, no Brasil? Não, o Edilson, que é o verdadeiro proprietário, que é o comprador, ele não tem. Ele tem uma empresa no nome dele, ele até tem alguns bens móveis no nome dele, tem veículos, quer dizer, no nome, acho que é um no nome da empresa e no nome de terceiros. Tá. E o filho dele, que está sendo demandado, tem um apartamento também, que é financiado. Agora, o que poderia ser feito? Nós temos dois caminhos, né? Se de fato a gente confirmar que esse imóvel não é superior a 250 metros quadrados, e se a gente conseguir a confirmação que ele não tem um imóvel no nome dele, a nível nacional, não tem nenhum imóvel ou nenhuma fração ideal, não pode ser nenhuma fração ideal, daria para a gente trabalhar, doutor, com o uso capel especial urbano, porque ele completou, ele tem 6 anos de posse, ele já até passou um ano dos 5 anos necessários, né? Então seria uma linha de defesa e seria muito boa se a gente pudesse usar essa, porque a gente já teria o lapso temporal completo, o risco nosso diminuiria muito.
Mas se por outro lado ele falar, não, eu tenho uma fração ideal de um imóvel, tenho outro imóvel em outro lugar, um financiamento imobiliário, né? Ou mesmo um imóvel for superior a 250, a gente tem outro caminho também que é muito bom. Daria para usar o uso capião extraordinário, do 1238. Então a nossa linha de defesa, ou nós vamos com o uso capião especial urbano, ou se de fato o imóvel for superior a 250 metros quadrados, ou ainda também, né, esse imóvel ou for superior, ou ele ter outro imóvel no nome, a nossa linha de defesa ela vai para o outro lado, ela vai para o uso capião extraordinário. As duas nós temos chance de ganhar. E o mais importante, não é só ganhar, né? Nesse momento, é evitar a reintegração. Tanto a tutela antecipada, se o juiz deu, quanto o pedido definitivo, né? E se o pior acontecer, doutor, essa estratégia é tão boa que o doutor tem uma carta na manga. Porque se vamos dizer que ocorra uma fatalidade, ele acabe perdendo a posse. Além da contestação, claro, além da ação de indenização pelas benfeitorias, daria para fazer uma ação publiciana para ele voltar na posse. Isso eu estou falando, uma carta na manga que a gente tem se o pior acontecesse, né? Mas não vai acontecer não, não vai acontecer não. Se Deus quiser, não vai acontecer não. Então, o uso capião urbano cairia como uma luva, mas para a gente não perder esse uso capião, que ele tem 6 anos de posse, o lapso temporal é 5. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados e ele não pode ter outro imóvel no nome. Então, é isso que a gente teria que ficar atento. Se ele confirmar essas informações, doutor, e deixar claro que realmente não tem, aí vamos embora, vamos nesse uso capião. Esse uso capião é o do 1240 do Código Civil. O especial urbano. Isso, especial urbano, o constitucional urbano. Então, nós vamos lá no 1240. Dá para usar esse uso capião e a nossa chance de ter sucesso é enorme, hein? Agora, se de fato ele tiver uma fração ideal, um financiamento imobiliário no nome dele, ou imóvel ultrapassar os 250 metros quadrados, aí nós vamos pular para o uso capião do 1238 do Código Civil. Por quê? Porque o 1238, apesar de ser um uso capião que não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, pode ter até má fé no meio, nós vamos consertar. E como que nós vamos consertar? Dá para usar duas teses. Se a gente tiver que usar o do 1238, nós vamos consertar com essas duas teses. Ou nós vamos fazer o uso da soma da posse, ou as duas, né? Pode ser cumulativa também. A soma da posse nós vamos pedir que seja acrescentada a posse de quem passou para ele, porque quem passou para ele essa posse tinha muito tempo de posse, não tinha? Bom, na realidade, não, porque foi no mesmo ato, né? Foi a própria Elisângela, que assim que ela adquiriu, assim que ela negociou com esse casal, ela já vendeu para o meu cliente. Entendeu? Então não dá para usar a soma da posse, mas não faz mal. Se a gente não conseguir usar a soma da posse, provavelmente a gente não vai usar, nós vamos trabalhar com a posse complementar. Então o nosso uso capião, se for para o lado do artigo 1238 do Código Civil, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vamos utilizar o próprio artigo 1238. E vamos usar também, e aí é muito importante, a súmula 237 do Supremo. Porque nós vamos usar esse uso capião para blindar ele, como um guarda-chuva, um escudo protetor. Então, a linha de defesa que nós temos hoje, que não é uma aventura jurídica, é a mais segura e menos onerosa para ele, é o uso capião. Nós vamos usufruir do uso capião se de fato ele não tiver outro imóvel no nome 250 metros quadrados, o imóvel não ultrapassar, vamos no uso capião especial urbana. Legal. Se tiver, eu acho que esse imóvel deve ser maior, os imóveis aí são grandes, né? Normalmente são grandes, né? Então, essa é a minha dúvida, porque principalmente eu não sei se foi formalizada essa divisão dos lotes, entende? Entendi. Porque eu não tive acesso à documentação do imóvel, então eu não sei se em relação à área lá, se no cartório continua sendo só uma área grande, né? Ou se chegou a ser dividido os lotes.
para poder... Se for dividido os lotes, daria para trabalhar. É que se for dividido os lotes e realmente não atingir os 250 metros quadrados, também a gente entra numa linha de risco. Porque seriam duas ações de uso de capião especial urbana. Então também foge do nosso acesso de chance de ganhar ação. Então, se for maior que 250 metros quadrados, ou mesmo que dividir o lote, se a gente vê que essa situação de metragem está confusa, vamos fugir do uso capião convencional. Vamos no uso capião extraordinária, judicial extraordinária, porque a nossa chance de ganhar aumenta, né? E a gente não corre risco. Esse uso capião que eu estou falando para o doutor, do 1238, ele não tem limite de metragem, pode ter outros imóveis no nome, pode usar má-fé. Ele é o único uso capião no Brasil das 36 espécies que pode usar má-fé. Então, vamos nele, porque a chance de sucesso do cliente é maior, do doutor também. Não, vamos nele, vamos com segurança, né? Esse uso capião, o que nós vamos fazer? Então, ele vai ser estruturado no 1238, enunciado 492, súmula 237 do Supremo. Nós não podemos esquecer que a nossa grande tese é a posse complementar. A tese focal desse uso capião é a tese da posse complementar. O que é essa posse complementar? Nós vamos trabalhar com o julgado do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, onde o julgado, o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial, é o que a gente precisa. Ele tem 6 anos. Ele usa para moradia habitual. Se essa ação durar 4, ganhamos ação. Entendeu, Antônio? E aí, mas professor Júlio, tem uso capião que dura 1 ano, 2 anos. Mas aí, a média é 3 anos, 4 anos. E se a gente perceber que o uso capião começa a ser muito rápido, a gente pede uma audiência de instrução e julgamento, pede uma inspeção judicial do juiz, remarca a perícia, pede o parcelamento do pagamento da perícia, né? Então a perícia você paga, o perito entrega na hora. Então pede, juiz, eu quero parcelar em 10 vezes. O primeiro perito não vai aceitar, o segundo também não, o quarto também não. Aí o quinto vai aceitar. Olha quanto tempo já ganhou. Aí pede o pagamento parcelado. Porque se o uso capião precisa demorar, né? O prazo para o uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo, já é pacificado pelo STJ. Então o doutor vai usar o quê? Vai usar como jurisprudência e como tese a posse complementar. Anota aí, doutor. O RESP é o 1361 226. 226. 1361 226. Certo. Esse é da posse complementar. Da posse complementar. Ou seja, então, olha que o uso capião complexo, hein? Por isso esse uso capião, normalmente, é cobrado o valor de 10 até 25 mil, porque ele é complexo. Pouca gente faz. É só advogado igual o doutor. Corajoso, estudioso, porque o povo foge. É muito complexo. Dá trabalho, não acha na internet. Não acha não. O doutor tem que montar do zero. Mas a estrutura dele é essa, 1238, enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil, súmula 237 do Supremo e uso capião de posse suplementar ou posse suplementar, julgado do STJ 1361/226. Esse uso capião distribuído, o que o doutor faz? Distribui primeiro, aí vai lá na reintegração de posse, se der tempo, faz isso na contestação, se não der tempo, faz isso depois, ou faz isso antes, tanto faz, mas tem que fazer, pede a suspensão da reintegração de posse até que o uso capião seja julgado, porque é uma questão incidental. E aí o doutor utiliza o artigo 313 do Código de Processo Civil. Porque é uma questão incidental que tem que ser resolvida, né? O doutor consegue trabalhar com várias teses, inclusive. Porque o 313 do CPC, ele traz várias teses, mas dá para usar a suspensão por incidente processual. Ou seja, antes de ser julgado a reintegração, tem que ser julgado o uso capião. Agora, essa é a tese perfeita para suspender, doutor. Ele vai suspender. Inclusive, atendi um advogado hoje, ele até falou, professor Júlio, usei essa tese, deu certo. E graças a Deus, né? E vai dar certo para o doutor também. É muito difícil não dar certo, só se for um juiz muito atrapalhado, muito desatualizado, mas é uma questão processual, não é nem material. O doutor vai conseguir a suspensão, na verdade, menciona o 313, mas o doutor, de fato, vai usar o quê? O 313, inciso 5º.
Por quê? Uma suspensão em razão da prejudicialidade externa. Vai dar certo. Agora, vamos falar da contestação. A hora que o doutor for apresentar a contestação, o ideal, o mundo ideal, sei que é complicado porque a gente tem pouco tempo, mas o ideal é fazer a distribuição do uso capião antes da contestação. Seria o mundo ideal, se a gente conseguisse, porque aí na contestação a gente vai mencionar o uso capião em andamento e vai mencionar a súmula 237 que foi usada dentro do uso capião. Um detalhe importante também, doutor, e aí voltando para o uso capião, esse uso capião é legal fazer o quê? O endereçamento é a vara especializada, a vara em susputos, quando não tem a vara civil. Aí vem a qualificação e não tem réu, o uso capião não tem réu. Então vai ficar o nome da peça, ação declaratória de uso capião judicial extraordinária social. O nome da peça é ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Por que social? Porque reside, né? Aí nessa ação dá para falar muito bem das benfeitorias que foram feitas, aí tira foto, vai no Google Maps, né? Pega aquele mapinha. Não, né? Nesse caso, uso capião extraordinário social. Social, isso mesmo, doutor. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Aí o doutor vai fazer assim, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. Essa ação não tem réu, então não inclua réu não. Aí o doutor, depois que terminar essa informação, conforme tal, né, o doutor vai abrir uma preliminar, ou vai dar as preliminares. Aí eu não sei se é o caso, mas a preliminar 1, normalmente quando o cliente precisa, pede a justiça gratuita, né? Não sei se é o caso. Acho que fez grandes benfeitorias, né? Ele mandou um comprovante de luz, que só a luz dele é mais de R$1.000. Ah, não dá. Então é melhor nem pedir, senão a gente passa vergonha. Verdade. Não, deixa quieto. Então vamos para a primeira preliminar. Ele tem idade? É um senhor de idade, tem mais de 60 anos? Não? Então a nossa segunda preliminar caiu também, que seria a prioridade processual. Vamos trabalhar então com a preliminar. Acho que seria mais importante dar a verbação premonitória. Requer que, aí é que nós vamos fazer o título, né? Da primeira preliminar. Da averbação premonitória. Requer que seja expedido o mandado judicial e enviado ao cartório de imóveis para a averbação desse uso capião na matrícula do imóvel. Nós vamos tentar e vamos conseguir, porque a gente vai fazer dentro do processo, mas pode fazer fora também via requerimento. Mas nós vamos tentar fazer dentro do processo que o juiz envie um mandado judicial, um ofício, para o cartório averbar esse uso capião em andamento. Ou seja, a nossa estratégia, que é muito boa, é sujar a matrícula. Depois de fazer isso, acho que essa segunda preliminar seria o que? Da localização e descrição do imóvel. Como tem essa questão de 2 lotes, para não ficar confuso, talvez faça um uso capião só e menciona, né, a descrição correta desse imóvel. Pode também ajudar muito isso, para evitar até que o cartório lá na frente não registre, né? Não queira registrar, pelo menos isso supre qualquer necessidade para o cartório registrar direitinho. Acho que seria a nossa segunda preliminar, da descrição e localização do imóvel. A nossa terceira preliminar, e essa também é importante, doutor, é o prazo suplementar para juntar de documentos, pelo menos de 30 dias, 60 dias. Eu costumo pedir uns 30, né? Para não assustar também, né? A gente pede 30, o juiz dá 20, ou dá os 30, né? E por que eu falo isso, doutor? Porque o doutor vai ter muito trabalho de fazer a peça. E um trabalho no uso capião é escanear todos os documentos. E não tem tempo, né? Então, é melhor se concentrar na peça, distribuir ela sem nada, só com procuração. Está lá o pedido preliminar, juntada dos documentos. Aí, com calma, o doutor faz a juntada dos documentos, escaneia em PDF, tudo bonitinho, para ganhar tempo, né? Porque a nossa ideia é tentar distribuir esse uso capião antes de fazer a contestação, porque a gente consegue mencionar o uso capião na contestação.
E esse usucapião ele vai dar força para a gente fazer o quê? Vai dar força para a gente fazer o pedido de suspensão, vai dar força também de suspender uma liminar, vai dar força se o juiz der uma liminar ou já deu, fazer um agravo de instrumento com ele, pautado nele. E se fosse o caso, se fosse uma questão, ficasse comprovado que o cliente é um terceiro, dá força até para o embargo de terceiro, entendeu, doutor? Ou seja, a gente entra no jogo de fato, né? Não é o checkmate, mas não joga no jogo com força, né? E aí depois do prazo preliminar, aí acho que seria interessante pré-questionar. Eu acho que seria importante. Esse usucapião tem cara de pelo menos 4 preliminares. A primeira seria da averbação premonitória. A segunda da localização e descrição do imóvel. A terceira do prazo suplementar. Se o doutor quiser, pode até trocar a ordem. Joga o prazo suplementar lá para cima. Pode ser. E a quarta, doutor, eu não abriria a mão de fazer o pré-questionamento. Do pré-questionamento. Que a posse do cliente há mais de 6 anos, de forma notória, que ele investiu muito no imóvel, que em qualquer situação ele tem direito a uma indenização de mais de tanto, né? Então gastou, sei lá, 300 mil, coloca lá para assustar o outro lado, para forçar um acordo, né? Que a ideia não é só a gente ganhar o usucapião, é a gente forçar um acordo, afastar a liminar. E aí o que o doutor pode fazer no pré-questionamento? Mencionar que é pacífico na jurisprudência, que é possível o usucapião, que o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. E quem diz isso é a nossa alta corte, é o STJ. E aí o doutor pode trabalhar em cima do RESP, né, do recurso especial 1361-226. Tudo bem, vai trabalhar depois dentro do mérito, mas trabalha em preliminar também para chamar atenção, né? Porque se o doutor faz o usucapião extraordinário e ele se opõe, eles se habilitam no processo, eles apresentam contestação, eles vão bater nisso. Ah, mas ele não tem a posse de 10 anos, só tem a posse... Então o doutor já criou a contratese na raiz, né? E contra essa decisão é inquestionável, não dá, já foi, pacífica, né? Então eles ficam meio sem rumo, né? A outra parte, os advogados, né? Uma das minhas maiores dúvidas era justamente em relação a isso, porque o processo de 2022, não sei quando que foi distribuída a ação, mas a minha maior dúvida era em relação a se havia completado o prazo para implementar a usucapião, né? Em que momento que essa posse dele poderia se tornar ou ser considerada clandestina a partir do momento que for questionado, né? Na verdade, essa posse dele, eu acho que, de fato, ela é iniciada a partir do momento que ele assina um contrato, que ele comprou, né? Ele comprou. Se ele comprou de um posseiro, um herdeiro que tem a posse única, ele comprou de alguém, então a posse inicia daí, né? Por mais que ele comprou e não investiu na hora, depois 6 meses, 1 ano, porque foi juntar dinheiro, foi analisar o que ia fazer, a posse é a partir do momento que ele assinou o contrato. O contrato é a tradição, né? A posse foi dada para ele. Para fazer o usucapião, a posse não precisa ser direta o tempo todo, ela pode ser indireta, eu alugo, eu empresto, ou pode ser alternada, né? Às vezes eu tenho a chave no bolso, ou a responsabilidade perante aquele imóvel, aí eu faço pequenas manutenções, eu cuido, eu zelo, então eu acho que o usucapião tem que ser muito limpo nesse caso, porque ele já é um usucapião polêmico, né? Então ele tem que ser limpo, mas se fosse um usucapião que o cliente já tivesse 15 anos, daria para o doutor aprofundar nisso. A posse indireta também é posse para usucapião, a posse alternada, mas não vale a pena, porque como já temos uma questão polêmica que é a posse complementar, apesar de pacífica, mas se pegar um juiz desatualizado vai atrapalhar, por isso, em regra, nós vamos ganhar essa ação em 2º grau e 3º grau, eu acho que não vale a pena ficar mencionando isso não. Fala que a posse é de 6 anos e aponta isso, tem um contrato, talvez testemunha. O usucapião não tem audiência, é muito difícil ter, só se a gente pedir. Ou alguém se habilitar, ele se tornar litigioso, né? Mas, de fato, a ideia é essa, né? A ideia é de bater dos 6 anos, viu? Esse usucapião, doutor, depois o doutor vai entrar nos fatos mesmo. Aí nos fatos o doutor trabalha o quê? A posse, manse pacífica, animus domi. Depois dessas 4 preliminares, vai para os fatos. Aí conta a origem da posse. Não pode faltar a origem da posse. Como ele adquiriu, foi através do contrato. E aí também, nessa situação, menciona também, doutor, que a posse dele sempre foi mansa e pacífica, nunca apareceu ninguém questionando.
que ele tem ânimos domini, alma de dono, que ele tem posse qualificada para uso capião, porque todo mundo entende que ele é dono, ele se sente dono. Junta a conta de água, luz, esses comprovantes da obra, se tiver todos ou se tiver parte, junta tudo. Foto do antes e depois, filmagem se tiver. Se tiver colegas com sobrenomes diferentes, né? Ou pelo menos não com o sobrenome dele, menciona também, menciona que é um caso que está provado através de declarações. Então faz uma declaração de ciência, chama declaração de ciência. Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que ele tem a posse há 6 anos, de forma mansa, pacífica e nos domina. Aí coloca local e data e assina. Pede para reconhecer firma no cartório só da assinatura. Se ele conseguir pessoas que possam nos ajudar, uma já ajuda, 2 já ajuda, 3 já ajuda.